Uma pergunta básica: com quem você pode contar? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil pestas. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Deixe seu like e se inscreva no canal. Posso contar com você? E aí, com quem podemos contar? Quem são aqueles que são pau para toda obra? Amigos, familiares que nos auxiliam aí para encher uma laje, para emprestar um dinheiro ou até mesmo para dar uma caroninha. E simplesmente finalizar com Deus lhe pague. E mesmo falando entre amigos, familiares, nós sabemos que em primeiro lugar nesse ranking estão nossos pais, aqueles que a todo momento estão com nós. Porém, nós temos aí alguns que não acham isso. E realmente, porque o egoísmo é algo que toma conta do ser humano. O egoísmo é um limitador. Muitas vezes as pessoas, por não ter condição ou por vontade própria, preferem não ajudar. É o famoso, o que eu ganho com isso? Muitas pessoas conhecidas, amigos e familiares, não nos ajudam simplesmente porque não têm condições para nos dar auxílio. Mas vamos pensar bem. Em primeiro lugar, será que você pode contar com você mesmo? E aí, nós recordamos um tema que nós tratamos nos primeiros vídeos. O primeiro, projetar e executar, sabendo que no meio disso nós temos a procrastinação, algo que é necessário para a evolução humana. Depois, como lidar com a opinião alheia, sabendo que o que as pessoas vão falar a nosso respeito vão influenciar no nosso desenvolvimento, ou seja, vão limitar as nossas condições. E por último, economizar. Psicologia e economia, colocar a casa em ordem, algo que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Ou seja, muitas vezes as condições que temos para ajudar as outras pessoas ficam limitadas, porque o nosso desenvolvimento simplesmente é procrastinado. Nós também conhecemos várias pessoas que fazem tudo para ajudar o outro, que nós podemos contar a todo momento, mas, infelizmente, elas acabam se tornando limitadas. Elas se importam tanto com o outro e acabam se esquecendo de si mesmo. É bem semelhante ao que acontece muitas vezes com a nossa mãe ou com o nosso pai. Porém, temos um teste básico que é utilizado nas brigadas de incêndio só para podermos refletirmos. Ele é simples. Se você está no avião, você sabe que em caso de emergência, máscaras cairão sobre sua cabeça. E do seu lado está seu filho, uma criança ou algum idoso debilitado. O que você faria a hora que as máscaras caírem? A maior parte das pessoas pensam em primeiro colocar a máscara numa criança, num idoso ou numa pessoa debilitada. E se esquecem que em milésimo de segundos elas podem ficar inconscientes. É simples a resolução. O primeiro a colocar a máscara é você. Porque colocando a máscara você não vai perder a sua consciência e assim vai poder ajudar as outras pessoas. Mas na vida nós somos assim. Nós queremos ajudar o outro, mas muitas vezes nós não nos ajudamos. Uma lição que eu aprendi com um gerente e amigo é simples e específica. Você só precisa de duas coisas para se desenvolver na vida, para crescer profissionalmente. A primeira, você necessita de uma oportunidade. E a segunda, estar preparado. Porém, se você tiver uma oportunidade e não estiver preparado, de nada vai valer. Assim como se você estiver preparado e não tiver oportunidade nenhuma. Mais uma vez, a necessidade de pessoas ao nosso lado que podem nos auxiliar. Um exemplo, a esposa. Simples. Lembrem do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, na qual ambos se conhecem e têm o mesmo objetivo. Na alegria e na dor, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. E eu só estou citando as esposas pelo simples fato, né? Uma só carne. Mas sempre lembrando aquilo que nós dissemos nos vídeos anteriores. Bio, psico, espiritual. E aí nós analisamos o que nós precisamos realmente para conseguir contarmos com nós mesmos. Vamos analisar. Você não precisa ler centenas de livros para ser chamado de intelectual, mas você necessita começar a ler. Você não necessita se desgastar com exercícios físicos para ser chamado de atleta, mas você pode fazer o básico para simplesmente a sua saúde ficar em dia. Você também não necessita ser um fiel religioso que fica bitolado dentro da igreja, mas você necessita sim orar e ler a Bíblia. E também você não necessita falar que é um investidor que ganha mais de 100k por mês. Se na realidade, se você poupar um pouquinho, você simplesmente já está em caminho para ser um investidor. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto.
A frase a decorar ela é simples. Para ser, haja como se fosse. Nós necessitamos dar o primeiro passo para o desenvolvimento pessoal e para simplesmente não ficarmos estagnados. Como já dizia Mário Sérgio Cortella, o melhor que nós podemos fazer com as condições que nós temos. E nos recordamos também de Maslow. Nós falamos no vídeo passado a respeito da base da pirâmide, mas vamos lembrar lá em cima, autorrealização, quando realmente nós chegamos num patamar no qual nós somos independentes e podemos auxiliar as outras pessoas. Ou mais, vamos citar Viktor Frankl, que diz simplesmente assim, que nós temos que transcender. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. É muito semelhante à nossa experiência profissional, que trabalhamos anos e anos para conseguir conquistar uma casa e, no final da nossa vida, uma aposentadoria. Vagas surgem, mas com observação. Necessita-se de experiência. Lembramos da tese das 10.000 horas. Qualquer um de nós, se trabalharmos, se nos dedicarmos 10.000 horas, podemos chegar na maestria. Isso dependendo da constância. Não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade que seleciona. Mas a pergunta é simples. Plano de carreira. Todos nós queremos ter um currículo bom, queremos estar capacitado. Mas e o plano de vida? Nós também necessitamos dele. Sobre seleção, nós sabemos do julgamento semelhante na infância, quando aqueles que são mais ruinzinhos de bola ficam por último para ser escolhido. Quando falamos de desenvolvimento pessoal, nós procuramos isso, ser pessoas melhores, para assim podermos ajudar as outras pessoas. Por isso o questionamento, nós precisamos primeiro contar com nós mesmos. Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Já dizia Einstein, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mais uma frase para afirmar, para ser, haja como se fosse. E assim como está na capa do nosso YouTube, você no comando. E finalizo com uma frase bíblica de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas, como águia, correrão e não se fadigarão. Com quem você pode contar? Com Deus? Com certeza, a fé move montanhas. Mas e você? Você pode contar consigo mesmo?